Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton. Hoje nós vamos gravar o nosso podcast Código da Arena com o Diogo Portelas, que é treinador de rédeas, e ele vai contar alguns segredos para a gente sobre o treinamento de rédeas, enfim, tudo aquilo que ninguém nunca te contou ou evita te contar, ou só lá na frente você vai ficar sabendo. Então aqui no Código da Arena você vai ficar sabendo primeiro, ok? Diogo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você falasse sobre você um pouquinho, sobre o Aras que você tem, a escolinha, e aí a gente entra no nosso bate-papo. Fique à vontade. Everton, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? A gente veio assim com muita satisfação, né? E com pouco que a gente sabe, a gente vai tentar dar o melhor, né? Meu nome é Diogo Portela, né? Como eu fui apresentado, e eu sou treinador da modalidade de rédeas, né, ministro cursos, né, enfim, no Brasil todo, e tenho o meu centro de treinamento, que é no Aras Vango, né, que é em Palmares Paulista. O centro de treinamento a gente trabalha treinando cavalos de cliente, né, também tem nosso cavalo, né, que a gente treina para rédeas, e eu ministro alguns cursos para fora, aonde eu levo, né, o treinamento da modalidade, né, não especificamente para a modalidade de rédeas, somente para a modalidade de rédeas, como também para todos os esportes, né, que assim como eu sempre falo, a rédeas ela é a base de todo o esporte, né? Então a gente trabalha ministrando curso aí no Brasil todo para todas as modalidades e também para quem compete a modalidade de rédeas. Entendi. Assim, dentro da modalidade de ensinar o cavalo, você faz tudo. Sim. Porque, na verdade, a modalidade de rédeas ela é o básico do cavalo, né? É o básico de domínio, é o básico de interação entre homem e animal, porque você vê o cavalo, às vezes, fazer algumas coisas que é só com muito treinamento mesmo, parece intuitivo, parece a transmissão de pensamento, porque só dependendo do jeito que você põe o pé para lá ou para cá, o cavalo já sabe o que ele tem que fazer, o lado que ele tem que virar, enfim. Então, assim, é um treinamento árduo, eu imagino, né? O treinamento de rédeas, né, ele é assim, além do início de todo o cavalo, ele é a base, né? Todo cavalo, independente do esporte, assim, ó, a título de exemplo, vamos falar de um esporte, vamos falar do tambor. Né? Ele vira para a direita, vira para a esquerda, de uma certa maneira ele também para, não preciso como na modalidade de rédeas, porém ele também tem o seu volante, a sua direção. Sim. Então, o básico, a base dele, ele vem da rédeas, onde a gente vai trabalhar o corpo, né? Porque se a gente estudar qualquer cavalo que entra dentro da modalidade, lá no habitat dele, onde ele nasce, ele não tem esses hábitos de virar, de talvez se esforçar em virar um tambor, de saltar um obstáculo, né? Enfim, de praticar o esporte precisamente. Sim. Então, a modalidade o treinamento de rédeas, ele tem a finalidade de controlar o cavalo, né? Que é onde a gente consegue ensinar o cavalo para a direita, ensinar o cavalo para a esquerda, a parar, né, a trabalhar a garupa, a trabalhar o corpo dele de uma certa maneira mais precisa. Então, todos os cavalos que são dirigidos, independente da modalidade, eles têm a base da rédea. Porque, na verdade, na lida, no dia a dia, no campo, o homem do campo usa a rédea, na hora da apartação, na hora de correr lá na invernada atrás de uma res que escapou, cercar para lá e para cá. E, na verdade, a gente trouxe para dentro da arena a modalidade de rédeas, que é para mostrar o tanto que esse cavalo é bom na lida. Sim. A modalidade de rédeas, ela teve algum preconceito por um tempo, assim, passado, né, que hoje não existe mais isso, porque os cavalos de rédeas trabalhavam muito com a rédea solta. E o que acontecia? As outras modalidades, por talvez depender de um pouco de apoio, né? Por depender de um pouco mais, um exemplo, no tambor, a título de exemplo que a gente falou, que precisa de velocidade, o que acontecia? A rédea tinha que estar um pouco mais segura. Então, o que aconteceu? A rédeas não serve para o tambor. A rédeas não serve para o cavalo da tal modalidade, de laço. Por quê? Porque a gente precisa de um cavalo um pouco mais na mão. Entendi. Né? Só que o que acontece? Na verdade, a modalidade de rédeas ela é avaliada um cavalo de rédeas. Né? O juiz quer ver o que na verdade, uma maior sutilidade da gente, né?
Um pouco a gente pedindo sempre pouco e o cavalo sempre fazendo muito melhor, mais, né? Então, assim, muitos treinadores têm alguns talentos, né, de trabalharem com a rédea um pouco mais bamba, e isso, assim, vem de treinador para treinador, né? E alguns treinadores trabalham mais justo, só que o cavalo sem nenhuma reação, né? Então, hoje a rédeas, ela está caminhando, né, evoluindo de uma maneira assim crescente, então onde ela está entrando em modalidades e está cada vez mais se consolidando, né, como a base de todas as modalidades. É uma competição muito bonita, né? Assim, uma competição muito técnica, né? Assim, eu imagino que a avaliação do juiz seja uma avaliação extremamente técnica de como o cavalo vira, a suavidade, como é que ele vira natural, como é que ele não sai do lugar na hora de fazer o círculo, as passadas, enfim. Eu imagino que seja mais ou menos nesse caminho, né? Bem técnico, né? Sim, é extremamente técnico, porque, vamos pensar, se a gente usar a manobra de esbarro, né? Muitas pessoas têm na cabeça que a manobra de esbarro, a gente vem de um galope reto e esbarra, e ele esbarra comprido, tipo 10, 15 metros. E não é isso. O esbarro, o juiz quer que o cavalo pare forte, né? Se a gente comprar um carro zero hoje e a gente vinha 150 por hora, a gente não quer que ele deslize numa pista 5 km, né? Então a gente quer que ele pare imediato, né? Então o juiz, de uma certa maneira, ele quer um cavalo, que o cavalo, na hora que a gente peça, né, de uma maneira ele tá olhando, quando a gente pede, o cavalo automaticamente para, e se ele parar 1 ou 2 metros, mas que ele pare fazendo muita força. Então essa, vamos dizer assim, é algo que as pessoas têm uma dificuldade, entendeu? Entendi. Talvez o cavalo para curto, mas para com muita força, né, com a frente solta, fazendo muita força, e vem um cavalo e tem muito cavalo que já é um pouco experiente, ele aprende a vir controlando os posteriores, vindo tipo assim, em cima da areia. Então o juiz sabe que ali é um cavalo que está, de uma certa maneira, veiacando, né? Então ele vai longe se esquiando e não faz força. Então não é um cavalo que para, né? É um cavalo que aprendeu a contornar a situação do esbarro. E você acha que, especificamente nessa manobra, é o cavalo ou é o cavaleiro? Olha, o conjunto, eu falo assim, né? Por ser uma modalidade muito técnica, né? Depende muito do cavalo, né? E depende, assim, muito do cavaleiro, né? A gente pode trabalhar, assim, 50% de cada um, como 100% de cada um. Entendi. Da mesma maneira que o cavalo tem que dar o seu 100% ali, o cavaleiro também tem que dar o seu 100%, porque... É um conjunto, né? É um conjunto, né? E um transmite para o outro a sensação, né? Sim. Eu sempre falo assim, se a gente não tiver extremamente em conjunto com o cavalo, né, a gente nunca vai conseguir transmitir segurança um para o outro, né? A gente sempre tem as nossas seguranças, como o cavalo também tem, né? Então, dentro da, vamos dizer assim, de uma apresentação, né, quando o cavalo ele passa por uma situação talvez de luz, bandeira, de medo, né? Se o cavaleiro estiver ali e falar assim, olha, tô aqui, ele se sente seguro. E da mesma maneira, quando o treinador, o apresentador, se sentir inseguro com alguma coisa, o cavalo ele mantém, porque ele tem a prática do dia a dia, né? Ele já sabe. E ele está consolidado. Então, sim, se a gente for falar por porcentagem, né? Os dois, o conjunto tem que dar o seu melhor, não tem uma porcentagem específica. Dentro de todas as modalidades, modalidades não é a palavra correta, dentro de toda a apresentação que envolve rédeas, qual que é a mais difícil? Olha, dentro da modalidade, né, vamos falar assim, de algumas manobras, deixa eu ir um pouco mais a fundo. Existem linhagens, né, existem cavalos que são bons de círculo, né, existem cavalos que são bons de spin. Existem cavalos que são bons para parada, né? Então, assim, tem treinadores que têm um talento maior para inspirar algum cavalo. Tem alguns treinadores que têm o talento de fazer um melhor círculo, né? Com o cavalo num controle invejável, né? E tem treinadores que, enfim, têm uma outra habilidade dentro daquela outra manobra. Então, a modalidade de rédeas, assim, ela começa com 70 pontos. Quando a gente entra dentro da pista, a gente começa com 70. Se o cavalo, na primeira manobra, for um pouco errar,
um pouco, vamos assim pra gente, uma linguagem mais fácil, se ele errar, o juiz tira meio, 1 ou 1,5. Se ele acertar, é meio, 1 ou 1,5. Então, vamos assim, um treinador que tem experiência, o que acontece? Eu conhecendo o meu cavalo e conhecendo também esse cavalo não espina bem. Então, vou espinar, tudo sob controle para mim zerar, para mim não perder e também não ganhar. Só que eu sou bom de círculo. Então, eu vou fazer a manobra no círculo para ganhar, para tentar fazer uma nota maior, porque eu sei que o outro competidor, ele já está com 72, 73. Entendi. Né? Entendi. Então, assim, não tem a mais difícil, né? Aquela manobra mais difícil. Tem aquela manobra que a gente tem mais habilidade e conhecendo o conjunto que a gente está apresentando, a gente também sabe onde ele tem mais facilidade, sim, mais habilidade. O próprio animal tem mais facilidade para isso ou para aquilo, né? Imagino que são características, né? Assim como o corredor de rua tem uma característica, o animal também tem uma característica própria, né? Sim, sim. Eu vi um material seu, eu vi um vídeo no seu YouTube, no seu Instagram, que você estava explicando sobre a ferradura para o esbarro. Sim. Fala um pouquinho dessa... eu achei muito interessante o desenho da ferradura e tudo que você explicou sobre aquilo. Tá. Quando eu fui fazer aquele vídeo, né, sempre que a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que pensar o que a gente pode agregar, o que a gente pode ajudar os nossos seguidores. O que acontece? Eu já cheguei em várias situações onde eu fui ministrar curso e a pessoa falava, Diogo, eu queria parar o meu cavalo muito longe. Né, eu queria parar meu cavalo comprido, igual eu vejo no vídeo. Eu falava, poxa, para que isso aconteça, depende de muitos fatores, né? Para que você para que você entenda, a pista de rédeas, ela é compactada ao chão. Todo dia a gente passa o rastelo onde tem uma faca, então a areia é solta, né? O cavalo é ferrado com a ferradura de esbarro, onde a gente vai falar agora um pouco. Ela tem, né, tipo assim, para que todos entendam, tipo um padrão de um esqui, onde o cavalo se sente apoiado, equilibrado e de uma certa forma estabilizado. Porque um exemplo, hoje, né, do jeito que a tecnologia ela caminha crescendo, a gente até se assusta, né? Se você vê hoje um profissional do ferrageamento, ele ferrar um cavalo, então o cavalo quando vem, né, a gente vai lá e mostra o cavalo pro profissional. Quando a gente esbarra, ele fala, esse cavalo está abrindo para a esquerda um pouco. Aí ele vem e faz um risco na ferradura, de uma maneira profissional. Então aquilo segura o cavalo reto, né? Então ele vem trabalhando, ele conhece o cavalo como o cavalo para. Se o cavalo para forte, ele controla a frente, né? Que faz tipo rolar a pinça, tipo se fosse um esqui, né? Se o cavalo de uma certa maneira esquia, ele deixa um pouco reto para nada, enfim, para forçar ele a parar um pouco mais. Então, assim, é muita técnica envolvida, né, dentro, né, de tudo isso para que aconteça aquele esbarro. E a ferradura é algo indispensável, né? Se a gente pegar um cavalo na fazenda, os antigos vinham, né, com um cavalo, uma mula parava e a mula esquiava um pouquinho. Hoje, se a gente for fazer isso, né, faz até melhor. Só que pelo nível de tecnologia técnica e informação que a gente recebe todo dia, a gente sabe o tanto que a gente judia desse animal. Porque entenda, se eu não passar o rastelo na minha pista e ela de alguma maneira formar um obstáculo, uma areia um pouco mais dura, e eu vim com o meu cavalo em uma alta velocidade, na hora que ele for esbarrar, ele fazer com isso, com boleta, eu estouro ele. Né? E isso a gente fazia no pasto antigamente, né, com o chão certo, irregular, né, em cima da pastagem, e isso acontecia. Né? Hoje, tudo que a gente faz hoje da melhor maneira nasceu do que a gente está falando. Sim, veio do campo. Veio do campo. Porque o cavalo de rédeas, ele é o cavalo da lida. É como se ele estivesse freando para cercar o boi, vamos dizer assim, que escapou, né? Então, vem dessa história, né? Isso aí. Agora, essa ferradura, esse modelo que você está falando especificamente, você... claro, durante a prova não tem como trocar o sapato, é o mesmo sapato para fazer tudo. Sim. Ele atrapalha os outros movimentos do animal ou ele não tem nenhum problema? Porque é uma ferradura mais de esbarro. Você acha que ele pode, em algum momento, incomodar ou alguma coisa assim, ou não? Não atrapalha, pelo contrário, né? De uma certa forma, como ela estabiliza o esbarro, por exemplo, o espinho, o pé de apoio, né? Ela também estabiliza. Também estabiliza, né? Entendi. Assim, então o profissional, ele avalia de uma forma geral o cavalo todo. Ô Diogo, esse cavalo na hora que vai galopar, ele está se pegando uma ferradura na outra, né? Então arranca, então eu vou precisar fazer alguma outra coisa.
Entendi. Né? Então, assim, ela só agrega, né? Então, você pode, a mesma ferradura vai a prova toda. Quanto tempo é a prova? A prova, um exemplo, a prova de rédeas ela tem 14 percursos. Né? Então, vamos dizer assim, ela não tem um tempo específico. Né? Tem um treinador que faz na manha, na calma, né? Não é uma prova de cronômetro. Então, vamos dizer 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 6 minutos, entendeu? Entendi. Para fazer todos os percursos. Todos os percursos. Isso. Tem um mais difícil que o outro para você? Talvez sim, né? Tem alguns que já entra esbarrando, né? E assim, alguns percursos, ele realmente exige mais do cavalo, né? Se a gente pegar um exemplo, algumas provas, um exemplo, de cavalos mais velhos, são outros percursos, que assim, em algumas hipóteses, exige de um cavalo melhor, de um cavalo mais pronto. Entendi. Né? Tem alguns percursos que entra a passo, tem uns que já entra no galope, né? Então, tudo isso favorece, porque se a gente pegar um cavalo novo, que talvez, de alguma maneira, ainda não saiu de casa, não está preparado, se ele já entrar correndo, né, é óbvio que antes a gente vai levar o cavalo num lugar, vai treinar, né? Mas, de alguma maneira, a gente já entrar correndo, e isso exige de um cavalo que tem mais experiência dentro de pista, né? Para ele entrar focado, enfim. Na nossa região, por exemplo, assim, a rédea é uma coisa da nossa região ou ela é uma coisa, um esporte que está virando um esporte ou é um esporte a nível nacional? Assim, tem regiões, tem especificidade, alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, a modalidade de rédeas, na verdade, ela nasceu no exterior. Né? Os cowboys da Califórnia, eles né, trabalhando com gado, né, numa lida, começaram dentro do curral provocar um ao outro. Né? O Everton, seu cavalo é bom, então vamos ver ele parar. Então agora não pega muito na boca, né? Vamos ver ele espinar, né, para fazer o rodeio. Vamos ver ele galopar em circo para a gente testar o equilíbrio. O teu sai para fora. Não, então vamos fazer a prova dentro do curral, né? Então os cowboys começaram a fazer isso, aonde nasceu a modalidade, né? Assim, é claro que, exemplo, no Brasil, o estado de São Paulo é muito forte. Só que hoje, né, a modalidade ela está assim alta, ela está crescendo todo dia. Então todos os estados são fortes, né? Um exemplo, se a gente for no Goiás, né, lá tem um núcleo e tem os campeonatos que são fortes. Se a gente for em Minas, Uberaba, né, teve agora uma etapa do núcleo, vai ter uma agora, salvo engano, na semana que vem, que também é muito forte. No Mato Grosso já tem o núcleo, né, que é onde os competidores concorrem ao núcleo, né, se classificam e vêm correr a nacional dentro de São Paulo. Né? Então corre 2, 3 etapas, se classificam e corre a nacional dentro de São Paulo. E qual que é o cavalo melhor para essa modalidade? Quarto de milha ou manga larga? O cavalo de rédeas é o cavalo de rédeas, né? Vamos dizer assim, não existe o cavalo melhor. O cavalo que foi mais adaptado é o quarto de milha, né? Porém, o cavalo que tem quase o recorde de nota no Brasil foi um crioulo. Então, sim, existem bastante raças que já fizeram prova de rédeas, né? Então, assim, não tem o cavalo certo. É claro, se você chegar na posição de criador e chegar para um treinador e falar que cavalo eu compro para começar rédeas, ele vai pegar um cavalo de linhagem de rédeas, né? Um cavalo quarto de milha, de linhagem de rédeas, né? Enfim, que tem todo o respaldo de pais e mães, genealogia, etc. E, então, sim, o mais é o quarto de milha. Mas todos os cavalos, ele tem que ter rédea. Tem que ter rédea. Tem que ter rédea. No seu CT, eu vi que você está começando com uma escolinha. É específico de rédeas ou não? Não é específico em rédeas. A escola equestre que a gente deu início agora, assim, hoje o mercado do equestre, ele está muito escasso de profissional. De que maneira? Antigamente existia a prática. Se você era um treinador renomado, o que era a prática para mim poder ganhar um aprendizado? Então, eu ia para sua casa, trabalhava um ano te ajudando, limpando as baias, né? E assim você ia me passando informação à tarde em algum tempo. E quando eu saía da sua casa depois desse período, eu chegava no outro CT e falava, eu trabalhei, né, com o treinador Everton 1 ano, então ele me contratava porque eu tinha esse preparo. Entendi. Né? E hoje, até contratando, enfim, tá difícil de arrumar funcionário, né? Porque eu sempre falo assim,
Hoje as crianças, elas de uma certa idade, né, já estão na escola, né, não podem sair da escola, e o que a gente torce é que todos estudem, né? Ninguém vive hoje sem, ainda mais nesse nível de tecnologia, sem estudar. Mas antigamente, uma grande porcentagem, né, ficava na roça, eu não vou para a escola, vou ajudar meu pai. E lá virava um profissional do cavalo, do gado. Sim. Então tinha um nível, né, um número maior de treinadores e peões e etc. Então, né, um exemplo, hoje um menino sai da escola, se forma em direito, se forma em medicina, é muito difícil que a gente faça um menino daquele... Ele saiu da roça, né? Encarar, né, uma posição de treinador. A não ser que seja uma paixão, né? Então, aonde eu abri escolinha, né? Até esses dias eu fiz um vídeo, eu já fui no MEC, que eu queria reconhecer. Eu tenho uma luta muito grande por esse pouco que eu falei dos treinadores, porque, um exemplo, se a gente tem um filho e nosso filho fala... Pai, eu vou parar de estudar porque eu quero mexer com cavalo, né? O pai logo se assusta, você não vai estudar para mexer com cavalo? E se hoje você conversar com um treinador, né, vamos supor assim, específico de rédeas, todas as matérias cabem dentro do treinamento, porque é extremamente técnico, né? Se a gente falar de física, tá ali dentro, né? Se a gente falar assim, a que mais se enquadra é uma engenharia, né? Porque o treinamento de rédeas é muito... Se a gente for estudar ele, se a gente for falar de ângulo, né? Se eu levar minha mão para a direita, eu trabalho assim vários ângulos do cavalo e isso tem muito resultado, né? Quando a gente fala de círculo, um treinador, se você entender o que ele está olhando dentro de um círculo, dentro de uma linha reta, dentro de um quadrado, e se você vê o tanto que ele treinando, ele cuida para o cavalo não fazer um movimento errado, se falar que aquele profissional, ele de uma certa forma, ele não tem algo reconhecido, uma profissão, eu acho um pecado, né? Tem razão. E então, aonde eu procurei o MEC, enfim, tem toda uma burocracia, que isso é normal, né? E então, eu abri a escolinha, e a gente fez de uma forma gratuita para ajudar os jovens da região, e a gente está formando 20, 25, já tenho acho que 33 inscrições. Que legal. Eu vi um trecho de um story seu, acho que anteontem, vocês ensinando anatomia, aula de anatomia. Sim. Cara, isso é muito bacana, porque assim, não é só montar, né? A pessoa precisa conhecer, né? É igual que você vai tirar a carta, você conhece o carro, então você precisa ter essa... Eu acho muito, muito interessante. Assim, quando a gente começa a treinar cavalo, é normal que a gente chegue no treinador e fala, nossa, eu vi o cavalo esbarrar, o cavalo ceder a nuca, galopar, né, todo arqueado, espinar. E assim, para que a gente faça que aquilo aconteça, a gente tem que entender do corpo. Sim. Assim, a título de exemplo, a nuca. Né? A nuca, assim, eu vou falar de um modo grosseiro, da ponta da nuca, na ponta do rabo, ela tem um nervo, que é o nervo ciático, né? Eu sempre uso um exemplo. Eu mesmo, eu sou despreparado de academia, então eu não consigo agachar com meus dedos lá, com as minhas mãos lá nos dedos do pé. Né? E o cavalo, se a gente pegar ele de poucos dias e querer que ele cede a nuca e fique ali 5 horas, ele grita de dor. Né? A mesma coisa se a gente chegar numa academia e eles fizerem uma abertura e falar, fica aí 15 minutos, a gente grita, né? Dá um soco no... E o cavalo é a mesma coisa. Então, assim, eu acho assim, super interessante que um pouco mínimo de noção todos entendam do corpo do cavalo para que possam, assim... pedir de uma melhor forma e conseguir um resultado extraordinário, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala de exercícios, né? De exercício de flexibilidade, não tem como a gente falar assim, eu estou flexionando esse cavalo sem saber o que está flexionando, né? Existem músculos, né, na paleta, né, costela, lombo, etc., que quando a gente trabalha um certo exercício, aquilo está, né? Aquilo se está exercitando e quando a gente busca uma certa velocidade, o que gera essa velocidade também é uma musculatura que ela está trabalhada e ele tem potência, né? Então, sim, sem dúvida. A anatomia é algo essencial para que todo treinador consiga conseguir um objetivo dentro do treinamento. Sim, sem dúvida. Voltando um pouquinho no assunto que a gente estava antes, a respeito de ninguém quer, né, mais ir para a rédea, para o campo, vamos dizer assim. Eu ontem, conversando com uma amiga aqui, descobri uma pessoa que tem aqui em Votuporanga, inclusive já mandei um convite para ele vir bater um papo com a gente aqui. Ele é um médico, cirurgião plástico,
tem até um apelido, me desculpe se não for correto, chamam ele de cowboy. E ele é apaixonado por cavalo. Ele é realmente, eu acho que uma pessoa que não conheço, deve ter vindo do animal, mas ele compete três tambor, compete laço, e o negócio dele é cavalo, enfim. Mas é muito raro a gente ver esse tipo de coisa, né? Com certeza foi criado, e os pais foram criados nessa situação, mas assim, é uma situação que a primeira coisa que a pessoa quer é sair, né? É ir embora da roça e abandonar, né? Hoje, o que dá mais dó da gente passar nas áreas rurais são os grandes canaviais. Sim. Que acabaram com sítios, que acabaram com propriedades rurais, porque a pessoa arrenda, e não estou aqui falando mal de cana, não absolutamente, mas assim, arrenda e vai embora, e você olha lá aquela casa abandonada, você fala assim, quanto sonho, quantas histórias não deve ter aqui. Sim. E não existe mais isso, né? Acabou, foi todo mundo embora para a cidade, né? Então, é bem interessante isso. Qual o pior erro que você já viu para destruir um potencial de um cavalo? A gente vai fazer algumas perguntas agora para a gente... Tá. Eu acho que o maior erro para derrubar um animal de potencial a gente sempre fala assim, eu sempre falo uma frase que é assim, eu falo para todo mundo que monta comigo, eu uso isso bastante nos meus cursos, é que a gente não curta de uma maneira excessiva aquilo que a gente está ensinando para ele. O maior erro é quando a gente, um exemplo, ensina o cavalo a espinar e a gente quer espinar o dia inteiro. A gente vê o Everton, olha meu cavalo espinando. Olha, a gente vê o fulano, olha meu cavalo espinando, olha meu cavalo esbarrando. Né? E se a gente levar isso para o ser humano, se a gente pegar um ser humano que é bom do serviço, falou, capina aqui para mim. Ele capina aqui para mim, já ele falou, não aguento mais. E quando ele não aguentar mais, ele vai ter que fazer. E isso vai gerando uma dor, né? Ele vai gerando uma dor, uma irritabilidade, onde o cavalo começa a se defender, é onde acontece os maiores erros com os cavalos e aonde derruba os maiores potenciais, né? A repetição. Né? Então a gente, assim, montar a cavalo certo, eu sempre falo, não é gostoso igual numa cavalgada, que a gente senta e vai sem responsabilidade, né? Vai curtir no momento, né? Então, assim, pelo fato, né, da técnica, né? O cavalo, ele trabalha muito com a comunicação de treinador com ele, quando a gente se alivia ele entende o certo. Então, quando a gente pede e ele vai fazendo certo e a gente não alivia, ele fala, eu estou errado. Então, ele procura uma saída. O que ele agora, a mesma saída vai ser sair fora daquilo que ele está fazendo. Entendi. Então, eu acho que o maior erro, né, que derruba o potencial do cavalo é essa falta de comunicação com o pedido excessivamente. É a falta de entendimento da necessidade, né? Enfim, entendi. É isso aí. Em quanto tempo você consegue perceber se um cavalo vai ser bom ou não? Olha, a indústria do cavalo hoje, assim, tá, né, de uma forma extraordinária, né? A tecnologia do cavalo hoje, assim, quando você chega e fala, esse cavalo é da genealogia XXX, né? Da linhagem tal, dificilmente, a porcentagem é muito baixa hoje, né, da gente rejeitar um potro. Mas um exemplo, tem muitas formas da gente avaliar o potro antes de montar. Então, a gente, no cabresto, já avalia ele. Montado, Diogo, quanto tempo? Um exemplo, 3 meses é um tempo hábil para a gente poder avaliar isso. Pegar um potro chucro, sem nada. Sem nada. Em 3 meses a gente consegue saber dar um se norte. ele vai ou não. Porém, em um dia que a gente trabalhar com esse potro, a gente já consegue, com toda a tecnologia que existe, entender o nível de inteligência dele e também de habilidade. Mas como eu disse no começo, a tecnologia do cavalo está tão avançada que é dificilmente hoje a gente achar um cavalo que não tem habilidade, que não tem aptidão para aquela modalidade. Né? Entendi. Qual foi o momento mais difícil na sua carreira que quase fez você desistir da profissão? Teve algum momento nesse sentido? Teve, mas de uma maneira diferente. Foi quando, né, eu trabalho com cavalo desde os meus 8 anos, né? Eu perdi, assim, de uma fala rápida, eu perdi meu pai com uns 3 anos dentro da fazenda. E por 7 anos, quando eu comecei a ter uma noção de alguma coisa, eu fui procurar saber quem era meu pai, né? E fui descobrir que ele era um peão de fazenda, domava um cavalo bem, e eu fui procurar mexer com o cavalo, né? E assim, de uma certa forma eu sempre fui muito bem sucedido com o cavalo, desde criança, porque eu sempre tive, Deus me deu esse dom.
Sim, então, assim, a fase que eu achei a pior fase que eu desisti do cavalo foi quando eu desacreditei do dom que Deus me deu. Que eu fui estudar, fui tentar seguir outros caminhos, né? E de uma certa maneira eu fui batendo a cabeça até que Deus me mostrou tudo aquilo que Ele tinha me dado, né? De uma certa forma eu entendi que eu estava sendo ingrato com Deus, né? De não estar recebendo aquilo que Deus tinha me dado com o maior carinho. E foi aí que eu pensei que eu ia desistir, né? E por uma época eu desisti e é onde eu voltei no cavalo. Eu entendo exatamente o que você está falando. Isso aconteceu comigo também. O podcast não é sobre mim, é sobre ele, mas eu acho que vale uma reflexão. Eu a vida inteira, a fotografia, muito antes de vídeo, a fotografia para mim foi muito natural. Sabe aquela coisa de você parar ali na frente da câmera e você fala assim, como é que eu vou fazer? Aí vem aquela vozinha e fala assim, faz assim. Você vai lá e faz e aquilo dá certo. Então, eu sempre conversei muito sozinho com a minha câmera. As pessoas em volta falavam, esse cara é maluco, ele conversa sozinho. E teve um momento que eu achei que isso aí não era meu caminho. Eu fui trabalhar com drone agrícola. Sim. Aí fiquei 2 anos e meio, eu e um parceiro. Aprendi muito. Aprendi a gostar mais ainda de roça, aprendi a conviver com o homem do campo, aprendi a lealdade, a maneira simples do homem do campo, enfim, foi muito bom em termos pessoais, né, um crescimento muito, muito grande. Acabou que não deu certo, somos amigos, ele seguiu o caminho dele, ele falou, não dá mais. E a duras penas eu consegui voltar para o meu negócio, porque eu tinha me desfeito de tudo e montar a estrutura novamente. E a partir desse momento, eu senti a mesma coisa que você acabou de falar agora. Sim. Assim, é um dom que eu recebi, sim, eu entendo como isso, porque eu entendo de fotografia, eu vou dar aula, eu preparo uma aula para os alunos, e eu chego lá e eu não olho em nada. Aquilo vem naturalmente, isso, aquilo vai passando de uma forma tão natural, que você fala assim, isso não é só meu. Eu não acredito que isso é só meu. Eu acredito que tenha, né, uma inspiração muito grande. Sim. E eu, por um tempo, negligenciei isso. Né? Então, eu entendo exatamente do que você está falando. Tá? O esporte hoje está evoluindo ou está perdendo a essência? Evoluindo, assim, de uma maneira disparada, né? Crescente todo dia. Igual a gente falou no começo, o esporte hoje, cada dia, ele está se consolidando em várias modalidades, né? Quando no início o esporte, ele tinha, de uma certa forma, as pessoas enxergavam ele muito técnico, quase impossível de se fazer e praticar, né? Então, foi um esporte muito reservado. Hoje é um esporte que todos estão treinando, né? Envolve mais técnica. Popularizou mais, né? Então, assim, está crescendo cada dia mais, né? A tropa de rédeas, né? Os cavalos de rédeas, né? Hoje, assim, valorizou muito e muito. Então, isso está ajudando a modalidade, né? O comércio, ele cresceu. Então, assim, a modalidade, ela cresce diariamente, né? A gente hoje, se a gente olhar no Instagram, hoje leilão de rédeas, prova de rédeas, o artista tal competindo rédeas, o menino começou na rédeas, despontou, está nos Estados Unidos. Então, sim, o esporte está ganhando espaço, né? Ele tinha muitas linhas, né? Muitos caminhos, mas hoje ele está se consolidando aqui. E, então, sim, crescendo e crescendo todo dia. Eu sei que é muito vago o que eu vou te perguntar agora, porque existem muitas vertentes, muitas variáveis, porque vai depender da linhagem, vai depender, enfim. Mas em média hoje, um bom cavalo, quanto custa para você adquirir? Porque a gente sabe que a manutenção, ela tem o seu custo, né? Ela vai seguir. Um cavalo é um competidor de alta performance e ele precisa ser cuidado como tal, mas em média hoje, a pessoa que quer começar aí na rédea, o que ele precisa ter disponível para começar, não de cima, começar a pensar na rédea e ter um bom cavalo? Olha, se a gente fosse falar de uma forma assim, vamos avaliar quanto vale um cavalo de rédeas, um potro para a gente comprar e treinar, né? Um veterinário hoje,
assim, eu vou falar um número que ele não é exato, né? Vamos falar uma Sim, média. uma média. De uma certa forma, ele cobra de 3 a 5 mil para pegar e inseminar, né, uma égua. Então, um sêmen hoje, em média, custam de 3 a 1.000 a 8 mil, se você aumentar o nível 10, 12, 15, 20, Sim. né? Então, vamos trabalhar em cima da média, 8 mil. Então, mais uns 5 do veterinário, né? O sêmen, a receptora que a gente tem que comprar, alugar, enfim. Hoje, para se construir um potro, está em média na casa de 15 a 20 mil reais, a 22 a 25, né? E se a gente valorizar o tempo que a gente criou ele, 2 anos, ele vai chegar nos 30 a 40 mil. É aonde, por muito tempo, né, teve a dificuldade do criador, né? Porque para se fazer um potro era muito caro. Para se tratar, agregava ainda muito mais valores, né? E quando ia vender, não tinha um lucro real, Sim, né? Claro. Algo valorizado. Você Então, não conseguia trazer de volta o investimento, né? Então, hoje, um exemplo, em média, né, vamos trabalhar assim, um potro macho, por ele ser um macho, ele tem assim um valor em média, um exemplo, 30, 40, 20, 30, 40, 50. Entendi. Uma fêmea, 30, 40, 50, 60, 70, né? Então, assim, acha-se animais hoje de 200, 1 milhão, Sim. 2 milhões, né? A modalidade está despontada, o cavalo, né, está em alta, e então, assim, tem de todos os valores. Mas não se... É um parâmetro só para quem não tem noção. Isso, né? mas assim, não se acha hoje cavalos mais de 5 mil reais, né? Tá. Voltando um pouquinho à sua escolinha, você oferece o animal ou a pessoa tem que ter o animal, no seu caso? Lá, sim, a gente não oferece para venda, mas a gente oferece para que eles estudam. Isso, a gente oferece. Perfeito. Eles não levam. Perfeito. Antigamente os peões treinavam mais do que hoje, porque o peão tem que treinar, ele é um atleta, né, afinal de contas, não é? Sim. Olha, eu admiro, assim, muitos peões antigos, né? Eu conheci... eu já morei no Goiás, né, em alguns estados onde existiam os peões de estrada, né, e eu falo assim, como Deus é maravilhoso, né? Se a gente pegasse um peão antigo, ele falava que, ó, essa mula, esse cavalo eu quero deixar, ele é bom de rédea, eu não vou pegar na boca dele hoje. Né? Aí ele deixava a rédea bamba o dia todo. De tarde ele relava devagarzinho, o cavalo, a mula parava, ele soltava. Hoje, a gente trabalha isso de uma forma, os cavalos de rédea, de uma forma técnica, em 2 minutos, né? A gente alivia, o cavalo entende. Quando a gente pede, né, que o cavalo nos responde, a gente alivia, né? Então, a gente faz hoje com mais precisão, que a tecnologia nos forneceu isso, mas em cópia do peão antigo, né? Eu conheci um peão uma vez, quando eu cheguei no Goiás, e ele falou assim, eu vou te ensinar hoje a pôr freio numa mula. Né? Ele tirou do abridão, ele pôs o freio na mula, soltou a rédea. E a gente foi do estradão. Chegou numa descida, ele pegou ela no susto. A mula caiu sentada. Quando ela caiu sentada, ele levou a rédea imediato e falou que hoje eu não pego mais na boca dela. O cavalo de rédeas hoje, a gente trabalha dessa mesma forma, só que de uma técnica totalmente avançada. Então, a gente vem com o cavalo, quando a gente põe freio, ou até mesmo com o abridão, a gente pede para ele, quando ele para, a gente alivia imediato. Né? O maior segredo do cavalo do treinamento, né, de rédeas é o time, é quando a gente se alivia ele mais rápido. Né? Então, tipo assim, o treinador tal é um grande treinador talentoso, porque ele tem um time bom, ele sabe aliviar. Né? A maior comunicação entre cavaleiro e cavalo é quando a gente alivia. E isso os antigos tinham, né, de uma forma divina. Né? De uma forma divina, né? Então, assim... eu admiro muitos treinadores de hoje, admiro muitos peões antigos, né? Entendo a proporção dos séculos, né, que a gente vive e que aqueles peões viveu, mas assim, de uma certa forma, veio, né? Hoje a gente usa, é claro, com maior aprimoramento, né? Tecnologia melhorado. Mas o que a gente faz hoje são os fundamentos deles, sem dúvida nenhuma. Quando você fala, eu entendi a sua resposta perfeita, mas quando você fala que a tecnologia aprimorou, em que sentido você está se referindo a isso? Veja bem, um peão, antigamente, na lida do gado, né, ele trabalhava, mas talvez preocupado com a rédea. Hoje, a gente se preocupa com o calcanhar, com a minha panturrilha, com a coxa, com a minha posição de coluna, com os meus braços, com a minha posição se eu não estou abrindo ou se eu não estou fechando, com a minha posição se ela está aqui ou se ela está aqui,
e até com a minha posição de cabeça, né? Pelo fato do conjunto ter o equilíbrio, a gente aprimorou e tentou cuidar de toda a parte. Entendi. Você entendeu? Entendi. O peão antigo, ele nasceu na rédea, né? E da rédea ali a gente veio melhorando. Para que tudo acontecesse hoje da melhor forma, a gente, né, a tecnologia tentou cuidar de tudo. Perfeito, perfeito. Hoje existe mais marketing do que técnica dentro da rédea? Não, eu falo assim, eu estudei um pouco de comunicação, né? Então, assim, eu sou apaixonado no marketing. Não se faz marketing, né, sem que o profissional tenha técnica. Não se sustenta, eu acho, Não se né? sustenta, né? Porque, vamos lá, a título de exemplo, se a gente pegar um profissional de uma outra área e tentar fazer um marketing dele como um profissional de outra área, a gente não consegue, porque as coisas hoje estão tão avançadas que as pessoas medem até o que cabe e o que não cabe dentro da sua profissão, né? Hoje, se a gente usar um boné de uma certa forma, a gente fala, ele é um caminhoneiro. Se a gente usar um boné de uma certa forma, ele é um jogador de futebol. Se a gente usar um boné de uma certa forma... Então, assim, o profissionalismo, né, aquilo que as pessoas trabalham e praticam todo dia, eu acredito que não tem como... Não tem como enganar Não durante tem muito como tempo, enganar vamos dizer o muito português tempo. claro, Isso né? aí. Você não consegue isso sustentar aí. uma Isso situação, aí. a mesma coisa Né? que eu falo assim, eu sou especialista em cavalo, eu vou lá, estou aqui conversando com você, falo, eu entendo de cavalo, aí eu monto lá, eu caio do outro lado, porque eu não sei nem... Isso, mais ou menos isso. O isso marketing, a gente tem aí alguns coaches no Brasil Sim. que se colocam como né, pessoas que sabem tudo, mas aí as máscaras vão caindo, né? Porque você vai vendo que tem umas conversas que não segura, né? Sim, é isso aí. Tem gente estragando o cavalo por ansiedade no resultado, ou seja, a gente sabe que hoje as pessoas querem o imediatismo, né? A pessoa, ele não quer ter o trabalho, talvez, de uma construção cavalo-cavaleiro. Ele quer pegar o que você ensinou para o seu cavalo, mas ele quer comprar o seu cavalo e quer ter o mesmo resultado que você tem. Você acha que isso é uma realidade? Olha, você vai entender a minha resposta. Para que a gente faça que um cavalo faça uma manobra mais forte, a gente tem que pedir mais leve. Para que a gente queira que um cavalo se construa mais rápido, a gente tem que andar mais devagar, pedir menos, né? Então, quando a gente quer algo mais rápido, a gente pede muito, a gente anda para trás. Então, isso existe. Entendi. Perfeito, perfeito. Qual o maior mito que contam sobre o treinamento de rédeas? Olha, um dos maiores mitos que eles falam, né, que o cavalo de rédeas, na verdade, ele não tem boca, ele tem técnica, né? Muitos falavam assim, isso foi um ponto de rejeição das outras modalidades. Se eu pôr esse cavalo de rédeas dentro da minha modalidade, ele não vai parar. Sendo que, na verdade, sempre o juiz exigiu um cavalo de rédeas, né? A rédea solta surgiu, né, da busca do aprimoramento da tecnologia, né, da busca assim, da perfeição, né? Se a pessoa que ganha puxa 10, eu vou puxar só 5 miligramas e vou fazer melhor. Então, aonde que uma época da modalidade, as pessoas foram aprimorando aquilo, né, e foram fazendo de rédea solta, né, como hoje também existe, mas assim, isso foi o maior mito por isso, porque todos os cavalos paravam, né? Então, Entendi. o cavalo de rédea ele para em todas as outras modalidades, e isso não existe. O cavalo aprende mais pela força ou pela leveza? Você já respondeu um pouco sobre isso, né? Você acabou de falar sobre isso, né? Para que fique um pouco mais claro, a força, ela existe dentro do treinamento, mas dentro da correção. E a correção é algo assim, ó, extremamente sério, importante e fundamental, ela tem que existir. Se um cavalo erra, em algum momento ele tem que saber que você tem uma força, né? Mas a força, ela tem que ser aplicada em um momento certo, na hora certa e nunca mensalmente, nem diariamente. Entendeu? E isso é feeling, né? Isso é feeling. Isso é feeling, é conhecer da técnica para poder dominar, né? Porque não tem outra explicação, né? Para que você entenda, para a gente ser um pouco mais objetivo, né, e todos entenderem. Por muito tempo, muitos treinaram o esbarro, vinha correndo com o cavalo e puxava a rédea, né? O que aconteceu? Hoje a gente vem correndo com o cavalo
pede a parada com o corpo, se ele não parar, aí sim depois a gente puxa a rédea. Como é que é a pedida parada com o corpo? Exemplo, aí existe, por exemplo, uma técnica que a gente abre as pernas, senta na sela, né? Porque se eu vim empurrando com o quadril, quando a gente anda com o cavalo, a gente até fala assim, essa pessoa parece, antigamente, as pessoas, um saco de batata, né? A pessoa que senta na sela e fica. Então, o conjunto, em harmonia, ele funciona igual, o cavalo e o cavaleiro, né? Então a gente empurra com o quadril, né? As pernas estão tipo acelerando, né? O corpo está mostrando se é para frente ou se é para trás. Então quando eu venho galopando o cavalo que eu vou pedir o esbarro, né? Eu sento na sela, abro as pernas, né? E isso com o meu corpo, quanto mais eu vou sentando na sela, eu vou pedindo a parada. Então antigamente a gente puxava a rédea primeiro. Então a rédea é um freio de mão. Eu peço para o cavalo parar, se ele não parar eu puxo na rédea. Então dificilmente o cavalo vai deixar que você... de uma forma, fica pegando toda hora na boca dele, né? Então... Entendi. Isso tem a ver com o que eu ia te perguntar na sequência, que é parte da sinergia e da energia entre cavalo e cavaleiro, né? Sim, né? A modalidade, ela exige um pouco mais de feeling e aptidão do treinamento. Pelo exemplo, o treinador que treina rédeas, ele de uma certa maneira, ele tem assim... uma ligação um pouco maior com o cavalo, né? O treinador de rédeas, ele para a mão, se o cavalo mexe a orelha ou mexe a cabeça, né? Pelo pescoço, seu ponto de equilíbrio do cavalo, isso vai atrapalhar. Então ele está ligado total no cavalo. Se eu pegar uma pessoa, um treinador desatencioso, que ele está montando aqui olhando para lá, eu perco o cavalo, né? Então, sim, a modalidade tem essas exigências um pouco, né? Mas assim... de uma certa forma, não é assim como que a palavra me fugiu, mas de uma certa forma a ligação do cavaleiro e o cavalo é indispensável. É muito forte, né? É muito forte. Não, e ela é muito forte, porque o cavalo sente a tua energia de longe, né? Sim. Você chegou perto, 3, 4 metros, ele está sentindo o que você está... Se você vai machucar, enfim, né? A gente sabe que tem essa... beleza. Dá para perceber quando o problema é o cavaleiro e não o cavalo? Que Sim. É um pouco disso que você acabou de responder? Sim, sim. Porque, assim, principalmente no treinamento de quem está começando, né? Eu acho que isso fica mais... Você pega um cavalo que você acabou de montar e você dá para mim montar. Você vai entender que o problema sou eu e não o cavalo, né? Até assim, um exemplo fácil, né? Se você pegar um cavalo que já é bem adiantado na rédeas, e se for dar ele para uma criança, o que acontece? A criança, para ter segurança, pega um pouquinho na rédea para sentir aquele apoio, para não poder cair. E o cavalo não anda. Então, isso, o que está acontecendo? Na verdade, é o cavaleiro que não está soltando a rédea, né? E se a gente montar num carro, né, agarrado no volante, pisado no freio, ele também não vai andar. Entendi. Né? Então, assim, é essa questão de sensibilidade que é às vezes os treinadores erram, né, atrapalhando o cavalo. Qual a diferença entre dominar um cavalo e conquistar a confiança dele? Então, e esse dominar e conquistar a confiança, ele existe. Tem o treinador que ele treina e ele faz o cavalo fazer na força, e tem o treinador que treina o cavalo e consegue que o cavalo faça na confiança. Uma coisa é eu obrigar e uma coisa é eu ensinar, né? Se eu pegar o cavalo e estiver ensinando alguma modalidade, um exemplo, a gente falou bastante no esbarro, e eu pegar, pôr um abridão, uma embocadura forte, de corrente, e serrar a boca, de uma certa forma ele vai parar, né? Não se espere nada bonito, mas ele vai parar. E uma coisa eu vim treinando aquele cavalo e mostrar para ele que quando eu der algum comando, ele tem que parar, né? Então, existem esses dois tópicos diferentes, né? Que uma coisa é eu parar o cavalo e a outra coisa é o cavalo parar. Né? Então, quando eu paro o cavalo, não é um cavalo que para na confiança, né? E quando ele para, quando eu peço, é um cavalo que foi treinado pela confiança. Então, essa é a diferença. O que você está falando agora me remete a uma história, acabei de lembrar agora, meu finado pai, uma época, comprou junto com uma outra pessoa, mas novilho. Meu pai era de cartório, não entendia nada de gado, e ele resolveu comprar um gado, de sócio com um promotor na época, ali em Fernandópolis.
E esse gado foi ali, comprou 60 novilha, 60, enfim, não importa. 30 meu, 30 teu. E tinha um cidadão amigo que tinha uma propriedade rural, Mato Grosso, pertinho ali, atravessar a ponte. E um dia a gente foi lá para ver o cavalo, para ver o gado, né? Eu devia ter, acho que talvez a idade das nossas filhas aí, um pouquinho mais. E me marcou muito o cidadão, que é esse rapaz. E ele pegou o cavalo acho que não estava... Rapaz, mas esse homem judiou do cavalo, mas ele judiou do cavalo. Ele explorou esse cavalo sangrou, e o cavalo não ia. Mas um negócio assim, que aquilo me traumatizou. Olha, veio agora na lembrança uma história de... Pô, eu tenho 60 anos, isso aí deve fazer uns 50, olha, pelo menos. E lembra exatamente isso que você está falando. Então, assim, o cavalo não ia e ele quis que o cavalo foi. Mas, assim, depois de machucar muito, depois de muita espora, depois de bater, eu não me lembro exatamente o que ele queria que o cavalo fizesse naquele momento. Mas, assim, aquilo me traumatizou e reforça exatamente o que você está falando. Claro que, né, no caso da rédea, mas, assim, que o cavalo foi na marra. É igual um escravo. Cavalo, não foi porque ele quis, ele foi porque ele apanhou, né? Então ele acabou indo, né? É uma lembrança. Assim, só para reforçar, hoje um ponto, né, que é um reforço de uma pergunta lá no começo, que você me falou, tem como um tempo para avaliar o cavalo, né? A gente deixar o cavalo mostrar o potencial de vez obrigar, sim, nos dá a chance dele mostrar se ele vai ser um grande atleta ou não. Então, obrigar o cavalo, em qualquer hipótese, ela não é a melhor hipótese. Não é a melhor hipótese. Você já comentou um pouco sobre isso. O cavalo nasce pronto ou ele é construído? Olha, tudo na vida é construído. Né? Tudo que até mesmo o melhor cavalo que teve, ele foi construído. Né? O melhor carro que o Ayrton Senna correu foi construído. O Ayrton Senna foi construído, né? Até mesmo Jesus Cristo passou por uma fase de construção, né? E, uma certa forma, Deus usou ele no momento certo. Então, assim, o que é bom, né? Deus já sabia até mesmo antes de estar no ventre da mãe, né? Mas, de uma certa forma, passou pela construção. Tudo é construído. Até mesmo para que isso acarrete uma maturidade, né? Falando em todas as hipóteses. Assim, a gente vê as pessoas falando, esse cavalo tipo assim, aí é uma curiosidade minha. A certidão de nascimento faz tanta diferença nessa construção? A certidão de nascimento que eu falo assim, o cavalo é filho de... Sim. Cavalo sim, tal. Sim. Isso faz uma diferença na construção? Toda, né? Um treinador hoje, um exemplo, quando ele vai treinar um cavalo para alguma modalidade, se ela não for direcionada, ele não vai treinar. Né? Se a gente pegar um cavalo, um exemplo de tambor, que é de corrida, e pegar uma linhagem totalmente calma, com outra finalidade, ele não vai treinar. Não vai, né? Então, faz a diferença. Faz muita diferença. O que o cavalo te ensinou sobre a vida? Olha, muita coisa. No decorrer de toda a minha vida, assim, eu tive muitas experiências. E o cavalo, assim, em poucas palavras, o cavalo me ensinou a respeito, o cavalo me ensinou a ter maturidade, o cavalo me ensinou a ter equilíbrio de vida, o cavalo me ensinou a agir no momento certo, e o cavalo me ensinou, assim, uma das coisas mais, eu acho assim, mais importante, que é dar valor, né, em tudo que a gente tem. Né? Então, assim, pelo fato que a gente falou lá atrás, eu acho que uma coisa que eu tenho que dar, assim, que eu fui um tempo ingrato, foi no dom que Deus me deu, né? Então, o cavalo me ensinou, dê valor naquilo que Deus lhe deu, né? Dê valor na vida, dê valor em tudo que você tem, que você vai constituir aquilo que sonha. Sem dúvida. A gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, foi muito bom, muito aprendizado, muita informação importante para quem conhece, para quem não conhece, para mim que conheço pouco, estou estudando sobre o assunto, não tenho aqui nenhuma
nenhuma vergonha de dizer, porque né, a gente não é um personagem, a gente é aquilo que a gente aprendeu a fazer, né? Então, foi muito bom te conhecer, muito bom esse bate-papo. Deixa ali uma mensagem, fala o que você quiser falar agora para o pessoal, enfim, tá livre. Uma mensagem que eu queria deixar era simples, né? E eu vou bater bastante nessa tecla, que a gente dê valor em tudo que Deus nos proporcionou, que a gente respeite até mesmo aquilo que em certos momentos a gente acha que é um animal, né? Eu falo assim, que tudo que nos olha e tudo que a gente olha é Deus que está envolvido. Então que a gente respeite o outro e assim, quando a gente está em busca de algum sonho, né, que a gente nunca esqueça dos nossos princípios, né, que de uma certa forma engloba esses valores, né, é isso tudo que Deus nos deu, né? Então assim, toda dedicação que a gente vai ter, ela vai ser de uma certa forma caminhar junto com esses valores, né? Que a gente não desista. Todo sonho que Deus nos deu, Ele nos deu, ninguém sonha em vão, né? Ninguém sonha à toa. E lute, né? Nunca pare de lutar. A gente tem que lutar com todos esses princípios e valores caminhando junto. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço de verdade, de coração, a sua disponibilidade de vir lá da sua cidade, você, sua família. Muito obrigado pela tua presença aqui. A gente que agradece. Obrigado, viu? Obrigado.